Brasil, Américo Martins. Américo, um bom dia para você, seja bem-vindo à nossa programação. Já começo te perguntando, a CELAC tem poder de enfrentar esse momento de tensão e tentar mudar alguma coisa? Bom dia, Estevão. Bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. A resposta curtíssima, Estevão, seria não. A CELAC não vai ter poder para mudar nada nessa situação, nesse conflito entre Estados Unidos e Venezuela, e é muito provável que a gente assista, inclusive, nessa reunião da CELAC, um racha, uma divisão muito forte entre os países que compõem o grupo. A CELAC é a comunidade dos estados latino-americanos e do Caribe, reúne 33 países do hemisfério, com exceção dos Estados Unidos e do Canadá. Portanto, é o único fórum que inclui apenas países latino-americanos e caribenhos, mas é uma entidade que está fraturada neste momento. E essa fratura reflete justamente as divisões ideológicas que a gente vê no nosso continente, com com os governos de esquerda adotando determinadas posturas e vão muito provavelmente nessa reunião, que é uma reunião importante e é salutar que aconteça essa discussão. Esses governos de esquerda vão levar uma posição de muita crítica às ações dos Estados Unidos, vão apontar que essas ações, na opinião deles, não têm base legal na justiça internacional, vão fazer demandas para que o Maduro eventualmente seja liberado e vão, acima de tudo, acusar os Estados Unidos aí de estar tentando, mais uma vez, tutelar a região. Por outro lado, os governos que têm uma tendência ideológica mais à direita, mais próximos do presidente Donald Trump, vão dizer o contrário. Vão dizer e lembrar um fato que é inegável, que o Maduro era um ditador, que o regime dele precisa de mudanças e vão tentar justificar essas ações dos Estados Unidos, apesar de todos os questionamentos legais. É muito possível que a gente veja esse embate dentro da CELAC. E aí nós vamos ter, de um lado, governos como a Colômbia, que está neste momento na presidência da CELAC, o próprio governo brasileiro, outros governos de esquerda defendendo aí a libertação do Maduro, talvez, mas mais do que isso, condenando as ações americanas, especialmente essa declaração muito controversa do presidente Donald Trump de que, no final das contas, os Estados Unidos estão interessados no petróleo venezuelano. Outros governos, como, por exemplo, o do Chile, no Chile teremos uma mudança no governo agora, mas o Javier Milei, por exemplo, na Argentina, vai certamente apoiar a ação dos Estados Unidos, como, aliás, o presidente argentino já fez ontem. Eu me referi ao Chile porque nós estamos num processo de transição lá, com o José Cast tendo sido eleito um presidente de ultradireita, o primeiro presidente do Chile que defende, por exemplo, aspectos da ditadura sangrenta do Pinochet, que assolou o Chile. Ele também se manifestou nas redes sociais defendendo as ações dos Estados Unidos. A CELAC é um instrumento importante, mas ela está muito dividida. Ela não vai ter condições sequer de chegar numa posição unificada. E isso é reconhecido, inclusive, pelos próprios diplomatas brasileiros, com quem eu conversei muito aí desde o início dessa crise na Venezuela. O entendimento deles, e é um entendimento real, é que as entidades regionais estão todas enfraquecidas e desarticuladas. Então, esse mesmo debate que eu coloquei pode acontecer se o Mercosul resolver, por exemplo, discutir esse assunto, com o Brasil e o Uruguai tomando a postura de criticar os Estados Unidos e os outros países, especialmente a Argentina, defendendo as ações do governo Trump. A mesma coisa acontece também na OEA, outra organização, a Organização dos Estados Americanos, que está muito fraturada, muito dividida, com pouca efetividade. No caso da OEA, existe sim uma representação dos Estados Unidos. E uma das avaliações, inclusive, de diplomatas com os quais eu conversei, de vários países, é de que essa entidade hoje basicamente representa os interesses dos Estados Unidos. Então, em termos regionais, Estevão,
vai ser muito pouco efetivo essas reuniões. Não vão ter capacidade de mudar nada no terreno. É possível que a Colômbia force ali uma declaração como presidente da CELAC muito crítica aos Estados Unidos, mas isso não vai refletir a unidade de pensamento da organização, porque essa unidade simplesmente não existe. E quando essas entidades estão fraturadas dessa forma, elas são muito pouco efetivas. Essa é uma realidade. Em alguns aspectos, Estevão, os Estados Unidos escolheram ali o Maduro praticamente como uma vítima ideal dessa ação, porque sabem que muito pouca gente vai fazer alguma coisa concreta para tentar protegê-lo ou proteger o seu regime. Mesmo aqueles governos da América do Sul, por exemplo, que estão muito preocupados com essa nova política de segurança nacional dos Estados Unidos, que é muito intervencionista, que diz que a América deve ser para os americanos, que os americanos, norte-americanos, no caso, o governo de Washington, deve controlar e manter os seus interesses na América Latina, mesmo esses governos não vão conseguir se articular dentro dessas organizações para conseguir com que elas tomem e façam uma pressão efetiva. Então, essa reunião da CELAC é importante, vai ser debatido aí essa questão, porque é uma questão que afeta o continente de forma geral, especialmente essas intenções dos Estados Unidos para o futuro, mas infelizmente não terá na prática nenhum efeito. Américo, é interessante a gente ver que nada na história é tão novo quanto parece, né? Porque na década de 60, por exemplo, durante o contexto da Guerra Fria, nós enxergamos uma guinada da América Latina, uma movimentação no xadrez político da América Latina que, em bloco, começou a ter governos mais ligados à direita, governos militares, após alguns golpes de Estado. Coloco aqui como exemplo o Chile, o próprio Brasil, a Argentina, a Bolívia. Agora a gente acaba enxergando mais uma vez a América Latina tomando um rumo em bloco. Tivemos a Argentina de Milei, você comentou agora há pouco de José Antônio Cast no Chile, temos algumas mudanças. Nós podemos rever alguma mudança de novo em bloco, como aconteceu lá na década de 60, agora também com esse tempero a mais que foi a saída de Nicolás Maduro? Esse paralelo é interessante, Estevão, mas ele tem algumas diferenças fundamentais. Eu acho que o principal ponto aí, o ponto de fundo, em parte desses movimentos, não quer dizer nem tanto com relação aos governos que estão no poder. Uma similaridade é a volta do interesse dos Estados Unidos pela região. Todos esses governos ditatoriais que você mencionou tiveram o apoio e, em muitos momentos, tiveram uma ação concreta dos Estados Unidos para apoiar os golpes de Estado que levaram a essas ditaduras que assolaram a América do Sul. Por exemplo, no Chile, quando a CIA claramente apoiou o golpe do Pinochet. Ali existia um grande interesse dos Estados Unidos. Os Estados Unidos viam a América Latina como a sua vizinhança imediata, como a área em que o país, os Estados Unidos, precisavam manter a sua influência, até porque ali a gente vivia o contexto da Guerra Fria, uma disputa enorme com a ditadura da União Soviética. Então era um contexto muito particular e os Estados Unidos não pouparam nenhum esforço, mesmo ignorando a legalidade e apoiando esses golpes de Estado para manter várias dessas ditaduras de direita no poder. O que é similar hoje é esse interesse renovado dos Estados Unidos na região. Interesse também porque o presidente Donald Trump entende que o mundo precisa ser dividido aí em zonas de influência e ele está muito preocupado com o aumento da influência da China comunista, da Rússia na América Latina. Agora, existem também diferenças fundamentais. Essa onda de direita na América Latina, na América do Sul em particular, é uma onda democrática, no final das contas. O Javier Milei, o José Cast, todos foram eleitos democraticamente, não houve nenhum debate sobre a legalidade dessas eleições nesses países. Não houve nenhuma suspeita, por exemplo, de interferência do governo americano, muito menos de algum tipo de interferência militar. Então, o contexto é muito diferente. Naquele momento, a gente via
um cenário de guerra fria entre duas superpotências tentando dividir o mundo e usando outras partes do planeta, África, América Latina, Ásia, como peças nesse tabuleiro geopolítico. Hoje, os Estados Unidos estão com interesse renovado, mostram também que podem tomar ações dramáticas e muito controversas, possivelmente ilegais, como a de ontem, de atacar a Venezuela e remover o ditador Nicolás Maduro do poder, mas essa onda na América do Sul hoje é uma onda democrática. E isso é saudável. É saudável que a gente tenha, obviamente, rotação no poder, é saudável que vários governos sejam de esquerda, outros de direita. Esse é o jogo democrático. Desde que a democracia seja respeitada, não haja interferência nas eleições, não haja tentativas de golpe de Estado que precisam ser punidas duramente em qualquer lugar onde elas aconteçam, então é parte do jogo. Quem é eleito democraticamente tem que exercer o poder. E esse é o pecado original, vamos colocar assim, da ditadura do Maduro. Não era um governo que tinha legitimidade. Não é um governo que ganhou as eleições nas urnas. Muito pelo contrário. É um governo que claramente fraudou as eleições de 2024 para continuar no poder. Isso também não necessariamente justifica as ações dos Estados Unidos, mas os contextos são muito diferentes, Estevão. Américo, importante esse contexto que você nos traz para a gente poder enxergar de forma abrangente tudo que nós estamos recebendo de informações, tudo que nós estamos assistindo, mesmo que à distância, o que está acontecendo aqui na América Latina. E nós falamos agora há pouco sobre esta reunião da CELAC, que pode acontecer durante esse domingo, reuniões extraordinárias. Mas também tem um outro órgão de abrangência mundial que está se organizando para se reunir, o Conselho de Segurança da ONU, discutir a crise da Venezuela. Dá para a gente esperar também um comunicado talvez brando, mais duro a respeito da operação americana? Estevão, aí o contexto é diferente, porque o Conselho de Segurança da ONU é o principal órgão responsável na arquitetura da jurisdição global por tentar garantir a paz e resolver conflitos pelo mundo. Portanto, é o fórum ideal para essa discussão. Por isso, a Venezuela pediu tão claramente uma reunião extraordinária do Conselho de Segurança, que já foi convocada para acontecer provavelmente amanhã, segunda-feira. Vai reunir os 15 membros do Conselho de Segurança, que são 10 membros rotativos e 5 membros permanentes. As discussões ali vão ser muito pesadas e vão incluir países que, de fato, têm poder, inclusive militar, para eventualmente tomar ações. Não que isso vá acontecer. Eu estou falando aqui dos países que têm assento permanente no Conselho de Segurança. Ali nós vamos ver, Estevão, críticas muito pesadas, que, aliás, começaram a ser feitas ontem, com os primeiros comunicados dos Ministérios das Relações Exteriores desses países, da China e da Rússia. Dois países que são duas autocracias, que eram muito próximas também da ditadura do Nicolás Maduro, que têm interesses fortes na Venezuela. A Rússia, porque exporta muitos produtos para a Venezuela, é um dos mercados ali que os russos continuavam exportando, dada todas as sanções que foram aplicadas contra a Rússia desde a invasão da guerra da Ucrânia, e a China, que tinha um interesse muito grande, assim como os Estados Unidos, no petróleo e também nos minerais da Venezuela, e continua comprando, até segunda ordem, muito petróleo da Venezuela. Tanto é o caso que ontem o presidente Donald Trump, quando fez a sua entrevista, deu a entrevista coletiva, ele mencionou isso, dizendo que a China no futuro não vai ter muitas opções a não ser comprar o petróleo dos Estados Unidos. Isso quando o Trump disse que ele iria, na prática, governar também a Venezuela. Mas a Rússia e a China emitiram já comunicados bastante duros, condenando veementemente, que em termos diplomáticos é uma expressão muito forte, veementemente esses ataques contra a Venezuela e a remoção do Maduro. Por que eles fizeram esses ataques também tão pesados contra as ações americanas? Além dos interesses que eles têm na Venezuela, por conta do precedente que isso pode abrir. A partir de agora, os Estados Unidos eventualmente podem tentar fazer essa mesma tática com qualquer outro governo que eles considerem rivais. Isso pode criar até oportunidades para a Rússia e para a China, fazerem ações parecidas, a China, por exemplo, atacar e tentar
anexar Taiwan, como vem ameaçando fazer já há muitos anos. Mas isso preocupa do ponto de vista do precedente que isso causa, de ignorar-se completamente, solenemente aí a legislação internacional e as potências agirem ao bel prazer, do jeito que elas quiserem. Essa condenação vai ser muito forte, tanto da Rússia como da China. Outros países como França e Reino Unido, que têm relações melhores, que são os países que têm assento no Conselho de Segurança da ONU, devem ter uma tendência um pouco mais neutra, mas mesmo que todos os outros 14 países aprovassem, por exemplo, uma resolução, eles vão propor uma resolução condenando os Estados Unidos, o que vai acontecer, Estevam? Os Estados Unidos vão vetar, porque os Estados Unidos, assim como a Rússia, China, Reino Unido e França, têm direito de veto no Conselho de Segurança. Então vai ser um debate diplomaticamente importante, vai ser um registro histórico importante, mas também não vai ter efeito, porque os Estados Unidos certamente vão vetar qualquer tipo de condenação a eles. Aí o que vai acontecer? A Venezuela vai levar esse pedido de uma crítica aos Estados Unidos para a Assembleia Geral da ONU, muito provavelmente vão ganhar esse voto, mas a Assembleia Geral da ONU não tem poder como o Conselho de Segurança para tomar medidas de fato. Então, vai ser um debate importante, necessário, mas que vai, mais uma vez, Estevam, deixar muito claro quais são as falhas e as fraquezas do sistema de governança internacional. Falhas e fraquezas que os Estados Unidos não só estão explorando, inclusive nessa ação, mas estão tentando aumentar, porque do ponto de vista do presidente Donald Trump, não interessa esse sistema jurídico internacional de regras, de limites na ação dos governos mais poderosos. O que o presidente Donald Trump quer, e ele deixou isso muito claro, inclusive em documentos, é que essas regras sejam eliminadas e que, basicamente, o mundo seja dividido novamente em esferas de influência, onde os países mais fortes, basicamente, ditem as suas regras sem maiores consequências. Esse é o objetivo dos Estados Unidos e isso vai ficar claro quando esse debate acontecer no Conselho de Segurança da ONU e os Estados Unidos vetarem qualquer tipo de resolução contra eles.